os arquivos que ficavam no HD, tá? Então, outros tipos de arquivos, que ocupavam 40 kilobytes. Esses arquivos que ficavam no HD eram arquivos mais para a manutenção do dispositivo, como o comando do fdisk, scandisk, checkdisk, ramdisk, já o DI, CLS, arquivos mais comuns ficavam na RAM. Agora é assim, queria saber se você consegue explicar o que corresponde a 25 KB? O que é um byte, um KB? Você consegue explicar isso aí? Eles ocupavam os arquivos, todos os arquivos ocupavam 25 kilobytes. Mas você consegue fazer uma demonstração em Google, não é? Quanto vale? Quanto vale o trabalho? Bom, 28. Sim, é o que é 25 kilobytes. Bom, a primeira medida aqui. Já estou tentando uma meia hora. Nós temos um byte. Um byte é composto por 8 bits, né? É uma sequência de 0 e 1. É um código binário. Então, esse código, 8 bits, é um byte. Agora, nós temos a medida do byte. Ninguém chega no açougue e fala, por favor, açougueiro, eu vejo 1.250 gramas, 1.500 gramas. Ninguém fala. Você vê 1,5 kg. Então, para facilitar, em vez de falar 1.000 gramas, 1.000 quilogramas, a gente fala 1 quilograma. A mesma coisa no byte. Em vez de falar 1.000 bytes, 1 milhão de bytes, a gente fala 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, para facilitar a comunicação. Bom, o DOS 3.0 teve a implementação de mais alguns comandos, como vdisk ou ramdisk. Lembrando que os comandos tinham um nome um pouquinho diferente no PC-DOS e no MS-DOS. Não era o mesmo nome. Por exemplo, foi implementado também o Xcopy e o Apprend. Aqui, ó, o vdisk é no PC-DOS, já no MS-DOS ele se chama ramdisk. Bom, a grande evolução do DOS 4.0 foi a interface gráfica, que foi o DOS Shell. E aí já tinha uma interface gráfica que podia ter uma coisa mais interativa, mais agradável, que você podia manipular, em vez de só ter aquela tela verde, né, de fósforo. DOS 5.0, que é a penúltima versão do DOS, ele permitia partições de 2 GB, sendo que a gente podia usar HD até 4 GB, dividindo ele em 2 partições de 2 GB. Então, ele suportava a partição, o sistema de arquivamento suportava até 2 GB, que era um tamanho ótimo para a época. A última versão foi a 6.0, se encerrando na 6.22, que é o DOS que a gente tem aí no XP, que vem dentro, né? Aí teve a implementação de vários comandos, scandisk, DevSpace, Nementer, Deframe, Xvirus, Delphi, e aprimoramento do Multicop, Format Interlink. Esse DOS é o DOS que mais tem a ligação de rede. Nos outros, para se comunicar entre computadores, é um pouco difícil. Nesse daqui já está bem aprimorada a confiabilidade de troca de comandos de dados entre computadores. Bom, características do DOS. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as características do MS-DOS. Uma das características dele é que ele era monousuário. O que é esse monousuário? Só um usuário podia usar a aplicação de cada vez. Por exemplo, hoje nós temos aí sistemas operacionais que permitem que vários usuários se utilizem do mesmo sistema operacional, compartilhando impressora, compartilhando arquivo, enfim. No MS-DOS já não era possível. Ele também era um sistema monotarefa. Por exemplo, um dos grandes problemas aí do MS-DOS, por esse monotarefa, vamos supor que
chefe e fala, ó, eu preciso que você faça essas tarefas para mim. Aí você tinha duas opções. Ou você esperava terminar a impressão, o restante que faltava, ou você interrompia a impressão, fazia o que você precisava, e mais tarde você voltava a imprimir. Por quê? Se você tentasse fazer duas coisas ao mesmo tempo, não ia ser possível. Você é uma monotarefa. Diferente do Windows, né? A gente pode navegar na internet ouvindo música para MSN, trocando mensagem, imprimir, usar o Word, usar o Core, tudo ao mesmo tempo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você da questão desse monotarefa. Tudo bem, você está falando de monotarefa, ele cada hora usa uma aplicação de uma vez, certo? Como que faz agora no caso? Comenta assim que o Windows é uma multitarefa. E nós chegamos à conclusão na nossa aula que, na verdade, ele não é um multitarefa. Certo? Ele executa um processo de cada vez. Então, Ele é paralelo, né? Mas ele é multitarefa porque ele executa vários processos. Tarefa a gente pode citar como um processo. Ele não faz só um processo. Aquele programa, ele vai rodar só aquele processo. O Windows não. Ele pode demorar um pouco, mas ele vai executar vários processos ao mesmo tempo, referente a diferentes áreas do computador. A diferentes dispositivos de entrada e saída, diferentes softwares. A velocidade deles tão rápidos, parece que está executando tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, mas a velocidade ainda não interfere a questão de se processar, ter um processo por vez ser executado no Windows. Como que fica então? Se você for analisar assim, então o Windows continua uma monotarefa. Ele continua uma tarefa por esse ponto de vista, mas para o usuário não, para o usuário ele é definido como multitarefa ou Windows, porque você consegue executar outros programas, vários programas ao mesmo tempo, mas ele só executa um processo por vez também. O que eu posso falar para vocês, a diferença específica do multitarefa para o mundo, é que o multitarefa ele permite que vários processos entrem em concorrência de processamento, ou seja, mesmo que o Windows execute um processo por vez, mas ele fica esperando uma fila para ser processado. No caso do monotarefa, não ocorria isso. Subia um só. Não tinha concorrência para poder... Como seria melhor explicar essa concorrência? Por exemplo, se parasse aí um determinado processo, o Windows esperar aguardar esse processo ser atualizado para ele continuar a execução. O Windows de hoje não. O que ele faz? Ele para ele pega o próximo e já vai executando até que o mesmo seja atualizado. É questão de concorrência nesse processo, mas a ideia é continuamente. Entendeu? Bom, o Dotfire é compatível com a plataforma Intel 8028, que tem os processadores 286, 386, 486 e Pentium. Ele não possui portabilidade para outras plataformas, como HP, DEC, Motorola. Só o Intel. Bom, aí eu já tinha explicado um pouco da diferença que o DOS ocupa na memória e no HD, espaço. Ele tem dois tipos de comandos. Tem os comandos internos e os comandos externos. Os comandos internos ficam residentes na memória, são os comandos que a gente mais usa. Por exemplo, dist, ls, date, time. Já os comandos externos são distribuídos pelo pacote do MS-DOS. Eles ficam residentes em uma pasta no disco rígido. No caso, os servers pontos, né? Está instalado. E aí são mais comandos para manutenção do disco rígido, como format, checkdisk, edisk, sdisk, para fazer partições e melhorias do disco, né? A manutenção dele. Bom, se a gente olhar uma fala rápida aí sobre memória, muitos dos tipos de memória que tem aí, a memória convencional, e nela fica armazenado o núcleo do MS-DOS, os dispositivos, os drivers,